precisa ficar em pé. O nosso estudo hoje ele vai basear em 2 Samuel, no capítulo 11. Vocês podem abrir aí. Se vocês verem aí, 2 Samuel, no capítulo 11, ele fala sobre o pecado de Davi e Betsaida. Então, o nome do nosso texto é O Pecado de Davi e Betsaida. Se vocês, não sei se vocês perceberam, mas desde que começou a quarentena, eu peguei e estava lendo em 1 Samuel, e desde então eu sempre tenho trazido um vídeo. Eu posto lá no YouTube, daí eu acho que a mãe ou a Rita posta também no grupo da igreja e alguns de vocês devem ter observado. Então, ontem, no capítulo 10, eu falei sobre cuidado com os maus conselhos. Então hoje, aqui no capítulo 11, é uma sequência de estudos que eu já venho fazendo. Não é um texto que eu peguei e estou trazendo inédito, é uma sequência de estudos, tá bom? E nesse estudo aqui, quando nós olhamos nesse capítulo, a primeira coisa que nos vem à nossa mente é o pecado do adultério. Mas o pecado do adultério é o menor dos pecados aqui. Apesar que diante de Deus não existe menor ou maior pecado. Diante de Deus, pecado é pecado. A consequência do pecado, sim, é maior. Se você vai lá no mercado e você pega um troco e enfia no bolso, é roubo. Mas a consequência de você roubar o banco é maior que isso. Mas diante de Deus, o fato de você ter agido com desonestidade em pegar um troco ou pegar uma coisa que não lhe pertencia e se apropriar daquilo, ou você roubar um banco, diante de Deus é pecado do mesmo jeito. E quando nós olhamos no capítulo 11, nós vemos uma sequência de pecado. E geralmente o pecado nas nossas vidas, ele não é esporádico, ele é consequência de uma sequência de pecados. É um pecadinho que eu acredito que aquilo é um pecadinho e não tem importância. Mas só que depois, aquilo vai criando um calo, e o espírito vai sendo sufocado, e eu vou cometendo outros pecadinhos, até o ponto que eu cometo um pecadão, e eu não estou percebendo que eu cometi pecado nenhum, e para mim está tudo normal. Foi isso que aconteceu com Davi. Até o dia que Natan chega diante dele e fala assim: olha, você pecou. E ele fala assim: realmente eu pequei. Mas ele também não tinha percebido que ele estava vivendo uma vida de pecado. Por quê? Porque foi admitindo pecados e pecados. O primeiro pecado que nós vemos na vida de Davi mostra que ele estava numa sequência de pecado pelo fato de que ele não foi à guerra. Na primavera, todos os reis, eles iam à guerra. Mas o que Davi fez? Ele ficou ocioso no seu palácio. O primeiro pecado que nós vemos é o pecado da ociosidade. E isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque eu acho que tem muito crente que eles ficaram ociosos por causa da quarentena. E eles estão com preguiça até de vir para a igreja. Porque ficou tão cômodo ficar em casa e não vir na igreja, e não ir trabalhar, e receber do patrão, e receber do governo, que está até gostoso viver desse jeito. Ociosidade, o pecado da ociosidade. Isso faz com que muitas pessoas estão por aí sem fazer nada. E existe um ditado que diz que mente sem fazer nada é oficina do diabo. Porque daí você fica sem fazer nada, você começa a pensar as coisas. E foi isso que Davi fez. Ele estava lá sem fazer nada, o povo estava para a guerra, todo mundo lá trabalhando, correndo, guerreando, e ele estava lá sem fazer nada. Aí ele começou a rodear o palácio dele, daí ele viu uma mulher lá, daí ele falou assim: eu já tenho um tanto de mulher aqui, mas mais uma não vai custar nada, é só mais uma mesmo. E daí vamos lá e pronto. O diabo pegou
cegou o entendimento dele e ele caiu no pecado. Ou seja, pecado da ociosidade. O segundo pecado na vida dele é o pecado da concupiscência. É o desejo que nós temos, cara, todos nós temos isso, é o desejo de nós vermos e querermos. Olha, eu estou vendo uma coisa legal lá, eu quero aquilo. Hoje, se você tem uma bicicleta, amanhã você quer ter uma moto, depois você quer ter um carro, depois você quer ter uma Ferrari, um iate, um avião e por aí vai. Ou seja, você nunca está contente com aquilo que você tem, você sempre quer mais. Davi, ele tinha mais de 300 mulheres, tinha 400 concubinas, tinha muitas mulheres, muitas. Por que ele foi cobiçar a mulher de um que só tinha uma? Urias só tinha uma mulher, e ele tinha 300, ele podia ter a mulher que ele queria, mas o que ele fez? Ele foi lá e ele queria ter aquela mulher. Sem falar que ele nem queria ter, porque ele também era um homem casado. Teoricamente, ele era casado. Mas o pecado da ociosidade levou para o pecado da concupiscência. E por outro lado também, nós vemos que quando o diabo ele faz uma obra, ele não faz uma obra somente em uma pessoa, ele também faz na outra. Porque Betseba, do mesmo jeito também, nós vemos altivez, ganância, pompa e glamour. É coisa que ela queria. Porque toda mulher que se preze, ela não vai tomar banho num lugar para que um homem fique olhando para ela, para que aquele homem veja ela vestida, ela nua, ela tomando banho, a não ser que ela tenha interesses. E foi exatamente isso que ela tinha. Nesse capítulo aqui, a única pessoa que presta nesse capítulo é Urias. O resto, digamos assim, não vale nada. Pelo menos nesse episódio. E olha que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E o que a Bíblia faz? O que Deus faz? Deus não omite, Deus mostra. Deus não é aquele pai, aquela mãezinha que fica passando a mão na cabeça do filho. Olha, o meu filho não está fazendo coisa errada não. Muitas vezes nós sabemos dos atos e das atitudes dos nossos filhos, nós passamos a mão na cabeça deles. Deus não. Filho de Deus, que era filho de Deus, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Deus vai lá e mostra que ele está cometendo pecado, e até hoje nós podemos ver que ele está fazendo isso. A ociosidade de Davi é a mesma coisa que hoje, que eu pego o meu carro, pego a minha caminhoneta, pego a minha melhor roupa, passo um perfume e vou sair por aí dar umas voltinhas. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai colocar um tanto de mulheres para mim ficar olhando. E mesmo que, eu estou falando, eu usando o exemplo porque eu sou homem, agora eu não posso dizer pelas mulheres, eu não sei como que o diabo vai tentar a mulher nesse sentido, mas tem outras coisas. E se não for em relação de homem e mulher, existem muitos outros pecados que o diabo sabe exatamente aonde que é o teu ponto fraco e aonde que ele vai te derrubar. Então, cuidado com a ociosidade, cuidado com a concupiscência, cuidado com a ganância, cuidado com a altivez. A Bíblia diz que nós devemos nos reter as coisas humildes e as coisas simples. Nós vemos também na vida dela o pecado da sensualidade. Hoje nós vemos que as mulheres elas querem se ataviar, elas querem se vestir bem, elas querem estar certas. Principalmente para o seu esposo, para o seu marido, se vista bem, faça isso realmente. Lá em casa eu falo para a Ângela, olha, você tem que ficar bonito para mim. Fique bonita, realmente faça isso. Mas aqui no caso de Betseba, ela foi usada por Satanás para seduzir o Davi. E muitas vezes nós, como os cristãos, nós somos seduzidos pelo mal. Paulo chega para os Gálatas e fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, quem vos seduziu? Foi isso que Satanás fez com Eva. Eva foi seduzida, ela foi enganada. E foi isso que aconteceu com Davi, foi isso que aconteceu com Betseba. Porque Satanás, ele vai lá e ele fica dando uma volta, até que ele acha uma brecha e ele traga a Deus. Mas o pior de tudo isso também
é o pecado da mentira e do engano por parte de Davi. Aí tá, foram lá, dormiram, e ela chega para Davi e fala: olha, eu estou grávida. Davi fala assim: olha, fala para Joabe: ó Joabe, manda Urias para cá. Ele manda Urias chega lá, Davi bebe com ele, deixa ele bêbado e fala assim para ele: olha, agora você vai lá e dorme com a tua mulher. Porque Davi queria esconder que o filho não era dele, não era fruto de um adultério, mas sim que era fruto de uma relação normal. Só que Urias, ele vai lá e deita na porta do palácio. No outro dia cedo, Davi, o servo de Davi chega lá e fala assim: olha, Urias não foi dormir com a esposa, ele ficou lá. Davi chama ele e fala assim: mas por que você não foi? Ele falou assim: olha, como que eu iria dormir com a minha mulher, sabendo que Joabe, que os meus irmãos, todos eles estão dormindo no relento, que eles estão guerreando? Como que eu ia lá e dormir com a minha mulher? Não, eu jamais faria isso. Homem justo. E Davi pega e fala assim: puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Aí Davi escreve uma carta. Primeiro Davi tenta enganar ele. O engano não dá certo. Davi escreve uma carta, sela aquela carta, entrega na mão de Urias e fala assim: ó, entrega essa carta. A hora que você chegar lá, entrega essa carta aqui para Joabe, que era o comandante da batalha que eles estavam guerreando. Sabe o que estava escrito na carta? Estava escrito assim, ó: mate Urias, assassine Urias, acabe com a vida dele, porque eu cometi um adultério com a mulher dele e ela está esperando um filho e eu não quero ser envergonhado, então mate ele, acabe com a vida dele. Hoje, se a gente fosse colocar esse episódio hoje aos olhos da sociedade, o adultério não seria nada, porque hoje o adultério é a coisa mais normal, passa nas novelas, passa nos filmes, daqui uns dias vai ter até em desenho animado para as crianças, vai ter adultério também, não é nada. Pelo que Davi fez, ele mentiu, ele foi ganancioso, ele ficou sem fazer nada, ele teve concupiscência, ele enganou, e depois o que ele fez? Matou, mentiu e matou. Na carta dizia assim: olha, você pega Urias e coloca ele na frente da batalha, onde que a batalha é mais renhida, e aonde que os arqueiros acertem ele e matam. E o pior também é uma trama de mentira, de ódio, de traição. Porque Joabe, quando Urias foi lá dormir, falou assim: eu vou dormir com a minha esposa, sabendo que Joabe está lá no campo de batalha. Eles eram amigos. Urias, ele era um general de guerra que guerreava, ele tinha o seu comando, tinha homens ao seu comando. E Joabe manda que ele e seus homens vão à muralha, e na muralha os arqueiros atiram e acertam quem estiver perto. E Davi sabia muito bem disso, tanto é que Davi, em um episódio anterior, falou assim: olha, mas como que vocês chegaram perto dos muros? Vocês não sabem que perto do muro não pode chegar, que os arqueiros acertam vocês? Aí o mensageiro pega e fala assim: não, mas morreu Urias. Ah, tá bom, morreu Urias, então tudo bem, então tá bom, então vai lá, volta lá, parabeniza Joabe. Ou seja, o pecado também da compactuação. Ou seja, Joabe sabia muito bem que aquilo era um pecado que Davi estava querendo encobertar, e aquilo é um plano para assassinar um dos seus generais. E o que ele faz? Ele se compactua com aquilo. Ele se une a Davi para assassinar uma pessoa. Cuidado com as compactuações que você faz. Nós temos que tomar cuidado. A Bíblia diz: olha, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você fala, não vos prendais a um jugo desigual, cuidado com os pactos que você faz. O pecado de assassinato de Davi, o pecado de adultério de ambos, e a única pessoa decente, séria, Urias. E mais para frente um pouquinho, Davi achou que aquilo estava tudo normal, foi levando uma vida normal. Aí Deus chega diante dele, manda
profeta Natan, né? É isso mesmo? Sim, Natan. Aí Natan vai lá e fala assim para ele: olha, tinha um rei, ele tinha um tanto de cabrito lá e ele fez uma festa. Só que daí, em vez de ele matar os cabritos que ele tinha bastante, ele foi lá e pegou o único cabritinho que o seu servo tinha e matou o cabritinho para servir naquela festa. O que você acha que merece um homem desse? Davi falou assim: olha, esse homem merece morrer. E Natan chega e fala assim: esse homem é você. Porque você tinha tudo na sua mão. Você tinha o que você queria, a mulher que você queria. E você foi lá e pegou a única mulher que Urias tinha e depois matou ele para encobrir o seu pecado. A Bíblia aqui ela não relata quanto tempo isso durou, mas existem salmos. Na Bíblia tem os salmos que Davi fez. E em um dos salmos ele fala assim que os seus ossos estavam corroendo, que os seus ossos estavam comendo dentro dele. E daí ele fala assim, por quê? Porque ele não havia confessado o pecado que ele tinha cometido. Mas no princípio que ele confessa o seu pecado, Deus o purifica, Deus o restabelece. Pecados são comuns nas nossas vidas. Nós não somos melhores do que Davi, de maneira nenhuma. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que eu não sou um homem segundo o coração de Deus. Então, teoricamente, eu devo ser muito mais pecador do que Davi. Então, o que eu tenho que fazer com a minha vida? Policiar, olhar. Eu tenho que deixar o Espírito agir. Eu tenho que olhar, esquadrinhar o meu coração e olhar para ver se eu não estou cometendo pecadinhos que vão se tornar um pecadão, e a consequência desse pecadão, ela é desastrosa, ela é enorme. Eu tenho que prestar muita atenção se eu não estou cometendo um pecadinho da ociosidade, de querer ficar no comodismo da minha casa, no comodismo do braço cruzado, no comodismo de não fazer nada, de não participar, de não orar, de não cantar. Esses dias eu estava falando para a Ângela, eu fico triste porque eu me dedico para fazer um vídeo, daí eu posto lá 2 pessoas, 3 pessoas que assistem o vídeo. Aí você vai fazer uma reunião de oração, daí você convida 50 senhoras, vem 2, 3, 4 senhoras. Então será que nós não estamos sendo tragados por um pouquinho de comodismo, que é o primeiro pecado que Davi teve? Porque depois do comodismo vem a concupiscência, vem a altivez, vem a ganância, vem a culpa, vem o glamour, vem a sensualidade, vem a mentira, vem a traição e vem o assassinato. Tudo isso. A única coisa que não está aqui é o roubo, que eu falei no comecinho. Mas o roubo, a Bíblia diz em Malaquias: vós me roubais, nação todos. Mas Senhor, o que te roubamos? Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Será que eu também não estou roubando a Deus naquilo que não é meu? E esse pecado, Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o pecado que eu não quero fazer, esse faço. E quando eu faço o pecado que eu não quero fazer, já não é mais eu que faz, já não é mais eu que faço, já não é mais eu, mas é o pecado que habita em mim que me leva cativo a cometer. Nós somos pecadores. Mas o que nós devemos fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar toda a nossa iniquidade. Deus, Ele está de braços abertos para nos receber. A Bíblia diz que o nosso pecado ele pode ser vermelho como o carmesim, mas ele se torna branco como a neve. E mais ainda, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, a cada dia. Tudo que nós temos que fazer é confessarmos os nossos pecados. E uma coisa eu digo: se Natan não tivesse chegado lá e não tivesse falado para Davi: olha, você pecou, Davi ia continuar sempre no erro. Mas Deus, Ele não deixa de nos avisar. Deus pode estar até te avisando nessa noite.
Deus pode estar até avisando quem vai estar assistindo esse vídeo que vai ser postado. Pode ser que a mensagem de Deus também não tenha nada a ver com vocês. Pode ser que ela não sirva para nenhum de vocês que está aqui. Mas um dia Deus vai usar essa mensagem aí para uma pessoa que pode estar lá no Japão. Porque nós vivemos num mundo globalizado. O pecado de Davi está servindo para nós hoje. Nós podemos olhar para a vida dele, olhar pelos pecados que ele cometeu e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. O fariseu publicano batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim. O fariseu: não, Senhor, eu não tenho pecado, porque eu jejuo, porque eu prego, porque eu dou o dízimo do entro, do cominho, da hortelã e de tudo. Ele era perfeito. Enquanto que o publicano batia no peito e falava assim: Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala assim: olha, quando você vê um irmão teu no erro, adverte-o, mas olhe para que você também não caia. Essa mensagem primeiro ela fala no meu coração, para depois eu ter que falar às outras pessoas. Porque eu também tenho que tomar muito cuidado com a minha vida, porque o diabo ele está ao meu lado, ele conhece as minhas fraquezas, ele sabe aonde que ele pode me derrubar, onde que ele pode me trair. No começo, a Bruna falou sobre a fé, mas aquele versículo ele é muito interessante, porque Pedro chega assim para Jesus e fala assim: olha, mestre, a figueira secou. Sabe por que aquela figueira secou? Porque Jesus, quando estava caminhando, ele olhou para aquela figueira e ela era maravilhosa. Ela era frondosa, de longe. E ele olhou para aquela figueira e eles com fome, Jesus imaginou: a hora que eu chegar perto dela, vai ter frutos e nós vamos nos alimentar. Quando Jesus chega perto dela, não tinha fruto nenhum, só tinha folhas. Jesus falou assim para ela: nunca mais nasça fruto de ti. Por isso que ela secou. E quando Jesus olha para nós, ele não quer olhar para nós e ver uma igreja ociosa, uma igreja que está parada, uma igreja onde que um tanto vai para a batalha, onde um tanto faz alguma coisa e o outro tanto fica de braços cruzados sem fazer nada. Deus não está querendo isso da igreja de Rio Bom, Deus não está querendo isso da igreja mundial, não está querendo isso de igreja nenhuma. Certo que a Bíblia diz que no final o amor de muitos se esfriaria, e nós realmente estamos vivendo os últimos tempos, porque a Bíblia diz que quando vieste pragas, quando vieste terremotos, maremotos, é porque a sua vida estaria próxima. E com a sua vida próxima, o amor de muitos se esfriaria. Agora, como que você vai se colocar diante de Deus? Aquele que tem seu amor se esfriando, aquele que perde o seu primeiro amor, como lá a igreja de Laodiceia, uma igreja que perdeu o seu primeiro amor, que perdeu a sua identidade, ou você quer ser aquele que batalha, aquele que está na luta, e aquele que morre até, como Urias morreu, por uma coisa séria, por uma coisa honrosa, por uma coisa decente. Ou você quer ser um ocioso, que no final chega até a se tornar um assassino, porque não foi capaz de ir para a batalha. Responda para o seu coração. Mas eu quero dizer para você: se você está vivendo em pecado, não se esqueça de dobrar o seu joelho. Não se esqueça que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sabe por que aquela figueira secou? Ela secou porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A consequência do pecado é a morte. Davi ele foi avisado por Natan porque se ele continuasse daquele jeito, ele ia ser morto. Quando Eva foi fascinada pelo pecado, Deus vai lá, separa o jardim do Éden, prepara a morte de Cristo, porque se Deus deixasse a humanidade daquele jeito, a humanidade ia viver eternamente no erro, eternamente no pecado. E para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro.
Deus, a Bíblia fala que Ele compara a nossa vida como uma árvore. Um dia Ele vem, Ele poda, Ele rega, Ele aduba, porque Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós produzamos, não sei se está correto o pronunciamento português, mas Ele quer que nós produzimos frutos, e que esses frutos permaneçam para a vida eterna. Ele não quer que nós sejamos escandalosos, Ele não quer que nós tenhamos um mau testemunho, assim como Davi foi um mau testemunho. Mas se o pecado vem, se o erro vem, nós também não podemos permanecer no erro, nós temos que confessarmos os nossos pecados. Abra o seu coração para o Espírito e deixa Ele falar para você naquilo que Ele foi capaz de compreender. Bom? Amém. Temos chegado ao fim do nosso culto. Uma oração silenciosa.